Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Bolsonaro que passou mal no Rio Grande do Norte hoje, tá? Notícia urgente, ele passou mal ainda em função da facada lá de Juiz de Fora, lá de 2018, né? 2018, que ele levou a facada no dia 6 de setembro de 2018. Vocês sabem, isso é relativamente comum nesse tipo de coisa, você ter complicações no intestino, você começa a ter bloqueios, você começa a ter obstruções e coisa e tal, e mais uma vez o Bolsonaro teve este problema. Ele foi levado de helicóptero do interior do Rio Grande do Norte, onde ele estava fazendo uma série de encontros chamados Rota 22. Eu tinha até gravado um vídeo só falando da Rota 22, mas ficou desatualizado o vídeo, né? Ele passou mal e ele foi transportado de helicóptero para Natal, tá no hospital lá em Natal. Vamos torcer para ele se recuperar sem problemas, para ele voltar ao normal. Tenho certeza, ele é muito forte, vai conseguir se recuperar de mais esse obstáculo, né? Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Só Tomo Café no Trabalho, Avril Lavigne Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ele estava na estrada indo em direção à cidade onde ele iria se encontrar e acabou se sentindo mal. Ele estava já nos últimos dias com um problema de obstrução, né? Como eu falei, o intestino, quando você tem um trauma tão grande desse tipo, né, tem um ataque tão violento, ele costuma ter esse tipo de problema. Realmente não é a primeira vez que o Bolsonaro passa mal depois da facada, né, em função disso, e é uma situação crítica. Isso não é brincadeira, é uma coisa séria realmente, pode necessitar de nova cirurgia. A gente não sabe ainda como é que está a situação dele. O que a gente sabe é que ele deu entrada no hospital da cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, sentiu fortes dores em decorrência do atentado à facada em 2018, tipicamente obstrução do intestino, né? E procurou atendimento médico e ele foi transferido depois de helicóptero para Natal, ou seja, a coisa é séria, né? O Bolsonaro está no Nordeste em visita para fortalecer a presença do seu partido, o PL, na região. O projeto Rota 22. Como eu falei para vocês, eu tinha feito até um vídeo sobre isso, mas vou falar sobre o que é neste vídeo aqui. E ele estava na estrada para Tanguará quando sentiu a indisposição. Ele vinha sofrendo obstrução intestinal já há alguns dias e passou mal e precisou ir para o hospital, né? Então é uma coisa muito importante isso daqui, é arriscado, é sério, mas eu tenho certeza que o Bolsonaro vai sair por essa também, né? E o que é essa Rota 22 que o Bolsonaro está fazendo lá no Nordeste? É a estratégia justamente do PL de virar o Nordeste, e eu acho que é uma estratégia muito acertada, né? O Bolsonaro já tem um apoio muito grande no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. Se ele virar o Nordeste, acabou, não tem mais para o PT, né? A direita vai realmente ganhar, e é aquilo que eu falo para vocês, não tem população mais conservadora no Brasil que o Nordeste. O Nordeste é o mais conservador de todo o Brasil. Então, o que está faltando lá é justamente o pessoal do Nordeste ainda está muito apegado àquela imagem do Lula como salvador, porque ele é nordestino. Nordestino mais ou menos, né? Porque ele nasceu no Nordeste, mas saiu de lá muito cedo e coisa e tal. Mas o pessoal do Nordeste ainda tem esse apego ao Lula por conta disso. À medida que isso vai se esvaindo, à medida que o Nordeste vai ficando mais ligado nas redes sociais também, é o que eu falo para vocês, não precisa o pessoal do Nordeste assistir Ancapso ou assistir outros influenciadores da direita, não. Basta conversarem entre si. No que você começa a ter conversa entre si, argumentação de política entre si, as pessoas percebem o erro, né, a falha que tem na argumentação da esquerda. Então o Bolsonaro está começando esse projeto de Rota 22, ia começar hoje, então infelizmente não começou. Está aqui o vídeo que o Bolsonaro gravou da Rota 22, foi publicado pelo Rogério Marinho, que está sendo o anfitrião dele lá no Rio Grande do Norte. Vamos ouvir aqui o Bolsonaro falando sobre o que é a Rota 22. Amigos de todo o Brasil, o Rota 22 está chegando ao Rio Grande do Norte. É para dar início a esse grande projeto. No dia 11 de abril, às 11 horas, estarei em Acari, a querida cidade da moda. De lá, seguiremos para Oiticica, onde temos um grande encontro marcado às 13 horas. E para fechar o dia com chave de ouro, te espero em Pau dos Ferros às 18 horas, em um grande evento de lançamento do nosso projeto no estado. Nosso objetivo, é claro, ouvir o povo, entender as dificuldades de cada região e trabalhar por um desenvolvimento de verdade.
longe de promessas vazias. Acesse o nosso site e envie suas sugestões de melhorias para o seu município. Faça parte dessa transformação. Que Deus abençoe a todos. Nos veremos em breve. Bom, infelizmente essa programação deve ter sido cancelada. Está aqui o site do PL Rota 22, está aqui explicando que Bolsonaro vai lá no Nordeste, vai em vários lugares lá do Rio Grande do Norte, depois tem outras coisas programadas, tem um aplicativo do Rota 22, que é justamente para conectar com o pessoal, e infelizmente eu imagino que essa agenda dele deve ter sido adiada por conta dele passar mal, né? Eu tenho certeza que, para você ver que a coisa é séria, porque o Bolsonaro não é de adiar compromisso por qualquer coisinha, deve ter sido realmente muito sério o que aconteceu lá, desejo muitas melhoras a ele. Outra coisa impressionante que chama atenção é que nesse pouquinho que ele já chegou lá no Rio Grande do Norte, já tem um monte de gente. Eu acho muito engraçado isso, a esquerda falando, não, porque Bolsonaro tá acabado, Bolsonaro já acabou e não sei o que lá. Caramba, aonde que a esquerda consegue, qualquer pessoa da esquerda, uma recepção dessa? Um monte de gente lá no Nordeste, hein, teoricamente no estado em que o Bolsonaro, no Rio Grande do Norte, um estado que Bolsonaro perdeu com 70% dos votos para o Lula, né? E ele chega lá, um monte de gente para receber ele lá, aqui ó, no aeroporto, ele chegou 2 horas da madrugada no aeroporto de Natal, de madrugada que ele chegou e estava cheio de gente lá para receber ele no aeroporto. Olha a confusão de gente lá para receber o Bolsonaro no aeroporto de madrugada, tá? Isso aí não é 7 da noite, 8 da noite, é meia-noite, 2 horas da manhã, que ele chegou lá no aeroporto, né? Um monte de gente. O cara é um fenômeno. E é o que eu falo para vocês, o pessoal da esquerda acha que está matando o Bolsonaro com essas acusações de que ele deu golpe, de que ele teria feito alguma coisa errada e coisa e tal, mas a verdade é que a população está vendo atrás disso daí, está vendo que está sendo uma perseguição absurda dele, e mais do que isso, à medida que o governo Lula vai dando errado, à medida que o governo Lula começa a não cumprir as promessas, né, é o caso clássico do Nordeste. Por que o Lula está perdendo tanto voto no Nordeste? Muito em função de que esperavam muito do Lula e o Lula não está entregando nada, né? O Lula não está conseguindo fazer nada no final das contas e está deixando claro essa fragilidade das promessas do Lula, né? E mais do que isso também, além dessa fragilidade do Lula, você vê isso, né? Quanto mais o Lula dá errado, mais a sociedade vai querer o anti-Lula. E quem é o anti-Lula no Brasil? O grande anti-Lula no Brasil é o Bolsonaro. Quanto mais o STF bate no Bolsonaro para dizer que não pode, que não sei o que lá, que é proibido gostar do Bolsonaro e não sei o que lá, mais a população se volta para o Bolsonaro, porque justamente ele é o anti-Lula, ele é o anti-establishment, ele é o cara contra essa coisa toda, essa massa, esse esgoto todo que tem na política brasileira, né? Então é isso daí. Infelizmente eu acredito que a agenda deve ter sido cancelada, né? Deve ter sido adiada, mas essa é a informação. Eu ainda acho que é um projeto bom, acredito que o Bolsonaro deve remarcar isso para algum momento no futuro, e tem tudo para dar certo, ou seja, o Nordeste está precisando de um novo ídolo. O ídolo do Nordeste já falhou, o Lula já acabou. E Bolsonaro conquistando o Nordeste, meu amigo, não tem para ninguém no final das contas, né? E também o Rogério Marinho, vocês sabem, ele já é senador pelo Rio Grande do Norte, vai ser uma peça importante nessa virada que deve ter a partir de 2026 com o Senado bolsonarista, e certamente precisamos eleger mais 2 senadores de direita lá no Rio Grande do Norte. Isso é parte do esforço do Bolsonaro nessa tarefa também, né? Ou seja, ganhar votos para a presidência da República e também para o Senado. O Bolsonaro conseguindo atrair o Nordeste, atrair estados do Nordeste, meu amigo, não vai ter para ninguém nessa história, né? Impressionante, olha a quantidade de gente recebendo o Bolsonaro aqui, um monte de gente mesmo, uma pena, né, ele ter passado mal, mas estamos torcendo aí pela pronta recuperação dele e pela retomada dessa Rota 22. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.